É uma satisfação receber vocês. Essa igreja fica muito alegre e animada e a gente guarda no coração a alegria de chegar setembro e ver todos vocês. É muito bonito ver essa igreja cheia e considerar irmãos de tantos lugares, e mesmo que alguns irmãos a gente talvez tenha passado um ano até ver de novo, eu até falei para alguns irmãos, essa amizade é tão bonita, é tão verdadeira, que parece que a gente está continuando a conversa de ontem. Né? Em algumas amizades são assim. Vocês sentem isso? Mesmo que a gente se distanciou por um ano, e geograficamente, temporalmente, a gente se encontra, se reencontra nesse ambiente de edificação e comunhão, e a gente começa a conversar, e parece que a gente está continuando a conversa de ontem, mas a gente não se viu ontem, se viu um ano atrás. Dos laços tão fortes e estreitos, e se cada um de nós colocar como alvo, como missão, como propósito de vida, o ser como Cristo, a igreja cresce. A igreja cresce. Se cada um, individualmente, por fé obediente, perseguir em ser como Cristo, em caráter, em estatura, em santidade, em compromisso com o Senhor, invariavelmente a igreja vai crescer. O tema é crescimento 3D, porque em várias dimensões, inclusive na barriga, que a gente está comendo bastante, graças a Deus, mas considerando o crescimento da igreja e considerando esse aspecto, tem um princípio ou uma passagem bíblica que, para mim, aplicando no tema desse congresso, que é Congresso 3 em 1, buscando pensar em famílias, em grupos casa e crescimento da igreja, essa passagem eu vejo um aspecto desses três tópicos na mesma história. Abram, por favor, em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 13. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 13. Olha como é bonita essa passagem e tão rica de aplicações. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 13. E nós já tivemos 2 sermões profundos e maravilhosos, considerando o que aconteceu com Zaqueu, que também é um encontro, um convite, e também foi numa casa, não é? E a gente tem um outro episódio em que Jesus tem um encontro, um convite numa casa. E olha só o que a passagem nos diz. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 13, Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ué, outro cobrador de impostos aqui. E disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. É maravilhoso pensar nesse convite de Jesus e nessa missão de Jesus para me alcançar e alcançar vocês. Jesus veio ao mundo para mostrar o seu grande poder aqui, no sentido de nos salvar, de salvar o pecador das garras do maligno. E ele tem o poder para isso, tem todo o poder para isso. Ele é todo poderoso para nos salvar, para nos resgatar das trevas, do pecado, da morte. Ele é todo poderoso ao nos convidar. E nos convida com autoridade e poder. Demonstra isso. Ele é todo poderoso em misericórdia, em graça, em virtude, em santidade. Este homem todo poderoso vem com esse convite todo poderoso de salvação para cada um de nós. E Levi
no seu primeiro dia como discípulo de Cristo, está usando a sua casa, no seu primeiro dia como discípulo de Cristo, está usando a sua casa para promover uma refeição para os seus amigos publicanos e pecadores. Não esperou muito, não se sabe quem convidou quem, mas a sua casa, a casa de Levi, estava a serviço do Senhor e a serviço da missão de Jesus. A serviço de acolhimento, hospitalidade, transformação, comunhão, ensino da parte do Senhor. O senso de missão, de serviço, de amor. Levi, não se sabe de que tribo ele é, eu julgo que era da tribo de Levi. Julgo que é da tribo de Levi, só julgo. Levi quer dizer unido, junto, ligado. Um nome de uma tribo sacerdotal que ministrava diante de Deus, uma tribo de ponte entre as demais tribos e o Senhor. O Levi, aqui, estava num momento em que estava separado. Apesar do seu nome ser unido, ligado, apesar do seu nome ser junto, ele vivia uma separação do seu propósito, da sua missão, de quem ele deveria ser, do seu serviço para com o Senhor, separado dos outros irmãos judeus. E Jesus intervém na vida dele, o convidando para uni-lo de volta. Em algum momento, Levi se separou e se desligou dos seus irmãos e priorizou servir a César, a serviço de César, ao invés do serviço sacerdotal a Deus. E Jesus passou na vida dele e o convidou. Levi é Mateus, que significa presente ou dádiva de Deus. Esse princípio bíblico de Levi, nesse convite maravilhoso para o Senhor, oferecendo a sua casa e compartilhando isso com seus amigos, publicanos e pecadores, é um convite para cada um de nós, pensando no que diz respeito ao crescimento da igreja. A gente tem muitos planos sofisticados, planos que exigem talvez um orçamento grandioso, mas a gente tem um plano e um método que é barato. Todo mundo tem uma casa, todo mundo vai precisar almoçar. Por que não compartilhar o que a gente já tem com outras pessoas para que eles possam conhecer as boas novas de salvação? Por que não trazer Jesus para a nossa casa e sermos como Cristo no nosso ambiente familiar, usando o que temos, replicando esse modelo para que a igreja possa crescer e se desenvolver? Hoje eu quero compartilhar algo que essa igreja faz, a igreja aqui em Curitiba. E diante de vocês eu quero compartilhar algo que é feito há muito tempo. Antes de eu chegar, com certeza, mérito de vários irmãos, várias irmãs, de missionários, de pregadores que têm se empenhado a colocar em prática esse modelo simples de convidar pessoas para a sua casa e, nesse modelo bíblico, compartilhar o evangelho com outras pessoas. Esse modelo deve ser entendido com humildade e alegria de que o evangelismo não é exclusividade dos evangelistas, mas conforme cada irmão, cada irmã, exercendo o dom que Deus lhe confiou, pode anunciar as boas novas, abrindo a porta com hospitalidade, oferecendo uma refeição, convidando o seu amigo e a sua amiga. Mas para entender esse firme fundamento, precisamos entender algumas coisas importantes ou relembrar. A primeira delas é entender a importância da igreja. Entender a importância do ensino santo e saudável. E quem demonstra que a igreja é importante é o próprio Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos também demonstraram a virtude, o preço e o valor da igreja. Se nós entendemos profundamente o valor da igreja, o valor da mensagem do Senhor, talvez isso nos toque com um empenho ainda maior, com uma vontade, com uma fé cada vez maior ou crescente. Cristo usou palavras para definir o valor incalculável da igreja. Chamou de pérola de grande valor, reino, igreja. Chamou de sua noiva, pura, imaculada, adornada. A igreja é a noiva de Cristo, o tesouro escondido.
ilustra valor, exclusividade, santidade, pureza. Nós fomos acrescidos a este corpo por Jesus Cristo, que planejou a igreja desde a eternidade, no eterno propósito de ter comunhão conosco de maneira eterna, profunda e permanente. Igreja cujo seu futuro é a glória eterna. A glória da igreja é eterna, está diante de nós. Que esses sofrimentos, essas preocupações, esses desconfortos há de passar, mas o futuro é a glória eterna com o Senhor. A única que tem a garantia da invencibilidade. Nem as portas do Hades prevalecerão contra a igreja que pertence ao Senhor. Cristo, pelo amor de cada um de nós, comprou-nos com o seu sangue. Você e eu fomos comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o valor da igreja. E Paulo considerou o seu maior pecado o fato de haver sido perseguido a igreja, perseguido Jesus Cristo, ao ponto de que a motivação, o amor que ele tinha para a igreja não evitava nenhum sofrimento. Se expunha ao sofrimento, à perseguição, aos escárnios, aos açoites, por amor à igreja, considerando digno sofrer por essa mensagem gloriosa de salvação. Dada essa importância da igreja, o tema crescimento da igreja deve ser tratado com relevância e humildade, porque não é a minha igreja, é a do Senhor. A igreja é de Cristo. E o ensino tem que ser santo e saudável, considerando que a igreja é de Cristo. A igreja é o tesouro particular e valioso de Cristo, comprado com seu sangue. O tesouro valioso de Cristo. Devo me portar com toda a fé, com toda a diligência, com toda a fé, com toda a misericórdia, porque nós vivenciamos o maior tesouro do mundo. Deus zela e cuida da sua igreja, e nós não podemos nos portar de maneira descuidada, desleixada, nem orgulhosa. Onde é que a gente encontra, então, a direção para o crescimento da igreja? A gente não precisa inventar a roda, reinventar a roda. Os princípios estão aqui na sua palavra. Sendo como Cristo, vivendo como o Senhor, tendo as palavras do Senhor, do Novo Testamento, como nosso manual, o nosso guia. Aprendendo, nos desenvolvendo, crescendo no pleno conhecimento, na obediência, na fé prática do dia a dia. Incluindo o Senhor na nossa casa, na nossa vida, sem uma vida dividida, sem servir a dois senhores. Esse manual para conhecer a vontade do Senhor. Claro que vamos ou podemos usar todos os métodos possíveis para salvar o maior número possível de pessoas, mas nada que contrarie a palavra de Deus. Nada que venha a distorcer a palavra de Deus. Nada que adultere a palavra de Deus. Nada que suavize a palavra de Deus. Nada que venha diluir a palavra de Deus. Porque nós vivemos a igreja que é de Deus e não nos compete modificá-la. Sendo o crescimento da igreja obra de Deus, somos cooperadores, entrando com uma fé obediente e Ele fazendo o crescimento. Mas quando eu falo em crescimento da igreja, como as Escrituras definem esse crescimento? Porque eu, Ranieri, talvez pense em algumas dimensões para crescimento. Como evangelista, fico pensando em números, com certeza. Eu quero que mais e mais pessoas sejam salvas e cresçam em número. Eu quero que, não só alguns, eu quero que todos sejam salvos, porque essa é a vontade de Deus. Eu quero que todos sejam salvos. Mas o Senhor amplia isso. Em grego é pleonazo. Quer dizer, tornar-se maior, ser maior, estar presente em abundância, aumentar em quantidade, aumentar em qualidade e em excelência. E tem algumas passagens no Novo Testamento que nos dá a dimensão desse crescimento que o Senhor espera e projeta para cada um de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15,
2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, nos diz: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. A João Ferreira de Almeida vai dizer, para que esse bem multiplique-se, levando consolo da parte de Deus para cada vez mais pessoas. E os irmãos de Corinto estavam com esse entendimento, que diante daquelas adversidades, sofrimentos, com a consolação que receberam, eles estavam consolando outros, mas não só isso, que esse consolo da parte de Deus estava alcançando cada vez mais e mais e mais pessoas. E eles precisavam dar graças a Deus, que é o Pai de toda misericórdia, de que mais pessoas estavam sendo alcançadas por essa consolação da qual eles já viviam. Em nós deve haver esse transbordar. Aquilo que a gente já recebeu do Senhor não deve ser contido em nossas vidas. Devemos compartilhar, crescer no compartilhar das bênçãos que já recebemos do Senhor. De maneira generosa. Aquilo que eu aprendi, que conheci, que vivenciei, eu quero que as pessoas conheçam para render glórias e graças a Deus. Crescendo cada vez mais. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 13. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. A fé que vocês têm cresce cada vez mais. E o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. A fé destes irmãos estava crescendo cada vez mais. De que forma? Cada vez mais operosa. Cada vez mais obediente. Eles estavam praticando cada vez mais aquilo que estavam conhecendo do Senhor. Uma fé mais e mais operosa, operando no mundo. Conhecendo as Escrituras e já praticando, conhecendo as Escrituras e já praticando, de fé em fé, crescendo e alcançando cada vez mais pessoas, porque eles estavam ativos, operosos, um amor cada vez mais esforçado, amando esforçadamente todas as pessoas, amando quem amava, amando quem não amava, amando amigos e inimigos, um amor esforçado, não um sentimento, mas uma vida de ação amorosa. Uma esperança cada vez mais perseverante, que dura cada vez mais, que entende cada vez mais, confirmando assim a eleição de cada um deles, se tornando dignos dessa vocação. Olha a proposta de crescimento de Deus para cada um de nós. Olha a virtude, a beleza e a grandeza. Se cada membro coloca isso como objetivo e como alvo, o evangelista que está aqui em cima tem um trabalho pequeno. Porque cada um se torna um evangelista. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 9. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 9. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Uma componente que você acrescenta uma outra, nos tornando ativos na vontade de Deus para as nossas vidas e promovendo frutos para o crescimento da obra. A ideia básica é não só aumentar em volume, ou em grandeza, ou em extensão, mas também aumentar em intensidade, em força, em ímpeto, aumentar em duração de obediência a Deus, aumentar em multiplicação, aumentar em se desenvolver em ser como Cristo em todas as áreas. E o mundo verá Cristo em nós.
pelo testemunho, pelas ações, pelas práticas, pelas palavras, pelo comportamento, pelas ofertas, pelo serviço, pela fé, pela esperança. Pela definição acima, vemos que a ideia de aumentar não é de qualquer jeito. É vivendo o pleno conhecimento da vontade de Deus, aplicada em nossas vidas. Ajuda a entender esse crescimento da igreja como um todo. Porque crescer de qualquer jeito, ou crescer por crescer, o joio também cresce. Na plantação de trigo foi semeado o joio e ambos cresceram. Ou não? Ambos cresceram e se desenvolveram. Ao ponto de ninguém saber quem era quem. De só poder ser separado quando da vindima, como da volta do Senhor. O joio também está crescendo por aí. Mas não é de qualquer jeito. A nossa motivação é ter o foco na obediência e na pregação da palavra de Deus. Tem aquela parte do DNA, no slide aqui. Porque se os motivos ou os métodos não forem bíblicos, vai interferir no DNA da igreja. Altera, deixando de ser a igreja que pertence ao Senhor para ser uma outra coisa. Se os motivos ou os métodos não forem bíblicos, vai interferir na identidade, no DNA da igreja. A igreja precisa crescer de maneira correta, pelos meios corretos, caracterizados pela palavra, em virtude da semeadura do Evangelho. Porque o trabalho visando o crescimento da igreja não deve ter outra motivação, senão a glória de Deus, alcançar e edificar almas para Cristo e nos desenvolvermos em maturidade. Se a motivação ou os métodos não forem bíblicos, o resultado acabará interferindo. A gente tem muitos exemplos por aí. Basta olhar as denominações. Elas crescem. Aos milhares. Modelos de crescimento de igreja adotados por movimentos missionários aos mais variados pelo mundo afora. Passaram a utilizar ferramentas das ciências sociais, mais do que passaram a adotar as Escrituras. Uso de meios seculares de marketing, pregações positivas, de autoajuda, que dá conforto para cada um, ao invés de corrigir o pecado. Pregações psicologizadas, até difícil dizer essa palavra, eu me impressionei que eu não gaguejei agora. Psicologizadas, almejando elevar a autoestima, engrandecer os ouvintes, em sobrenaturalismo, teologia visando prosperidade financeira, cultos shows, apelo emocional, atrativos fora das Escrituras, mas em função de outros resultados que não a glória de Deus. As igrejas que não são igrejas do ponto de vista bíblico, hedonistas, o foco no homem, na grandeza do homem, ao invés de matar a natureza carnal e humana para engrandecer o que é do Espírito. Mensagens imediatistas, respostas rápidas para o pecado, sem passar pelo esforço de fazer morrer a velha natureza. Respostas rápidas para o pecado, sem passar por tomar a cruz e seguir a Cristo. Li agora há pouco um devocional que eu já tinha guardado na minha sala, de que um homem com problemas de alcoolismo chega para o pregador e diz: pregador, você pode me ajudar com o meu problema de alcoolismo? Você pode orar para mim, para que eu pare de beber? E o pregador disse: antes de orar por você, eu posso lhe ajudar indo nos Alcoólicos Anônimos e a gente terminar todos os passos, e eu acompanhar você em leituras bíblicas diárias, e acompanhar você por meses, até que você se sinta bem, do que só uma oração por você. Mas é pregações de 3 passos para, conserte seu jovem até sexta-feira. Já ouviram isso? Ele não disse que sexta-feira de que ano, né? O perigo é transformar a mensagem naquilo que não é da vontade de Deus, transformando a igreja num auditório, numa tenda de milagres, ao invés de se transformar num grande hospital que nos leva a ser como Cristo. Mas tem um outro perigo, o perigo da estagnação.
que é a mudança de ênfase do evangelismo só para aperfeiçoar membros. Muda o evangelismo só para aperfeiçoar e desenvolver membros sem buscar o perdido. Como pode desenvolver membros se ele não está evangelizando? Como posso me desenvolver em Cristo se eu não estou testemunhando e pregando o Evangelho, desejando que mais pessoas sejam salvas? Uma sugestão de vivenciarmos tudo isso, uma das sugestões, é que você possa trazer Cristo para a sua casa. Viver Cristo na integralidade da sua vida. Crescendo e se desenvolvendo. Crescendo para cima, para dentro e para fora. Por isso que é a brincadeira do 3D. Nas 3 dimensões. Crescer para cima. A ideia de que crescemos no relacionamento com Deus. Crescemos na maturidade espiritual. Crescemos na permanência da palavra, no ensino bíblico. Crescemos como grupo, oportunizando que a palavra possa entrar na minha vida e me transforme. Participando ativamente das orações, da leitura. ênfase no meu relacionamento com o Senhor, num ambiente que me permite me desenvolver como discípulo de Cristo. Um discípulo capaz de amadurecer, crescer e me desenvolver na fé e no meu compromisso com o Senhor. Mas também um compromisso para dentro. Crescer em comunhão com os meus irmãos, amando e servindo os meus irmãos cada vez mais. Resgatando, restaurando, admoestando, apoiando os meus irmãos mais fracos na fé, exercendo os dons que o Senhor me confia, crescendo em contribuição para que ninguém possa ficar de fora, partilhando os meus bens, tendo cuidados práticos uns com os outros, edificando ao invés de derrubar, promovendo o perdão e sendo perdoado, promovendo uma comunhão sincera, mútua edificação, tornando o corpo de Cristo um lugar saudável. Mas também crescendo para fora, no testemunho, na missão, dando fruto, para que o Senhor acrescente cada vez mais os que vão sendo salvos, transformando o meu lar num ambiente de impacto e de luz. E o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ambientes menores, às vezes, facilitam isso, para a gente convidar os nossos vizinhos. Não é? Testemunhar o Senhor em quem está próximo. Saber se o padeiro que eu compro o pão todo dia sabe que eu sou um discípulo de Cristo. Saber se os meus vizinhos compreendem as boas novas da salvação na minha vida. 4 horas, tem mais alguns minutos, não é isso? Deixa-me dar um exemplo disso. Um pouco antes da pandemia, os meus filhos estavam com dificuldades na escola e alguém tinha sugerido para eles fazerem aula de música, para aumentar a concentração, o foco, a interação. Música seria um lugar bom para eles poderem focar. Fabiana, que tomou a iniciativa, foi procurar uma escola de música perto de onde a gente morava e matriculou o Pedro e a Luísa, os meus 2 filhos. Luísa quis procurar um instrumento musical, decidiu tocar sax. Pedro quis piano, teclado. E logo quando começou a ensaiar o teclado, e é um ensaio rigoroso, às vezes você fica lá, 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 tarararará, tarararará. Às vezes é enfadonho, porque você tem que passar por esse período, até tocar uma música. Pedro se desinteressou logo. Luiz ainda persistiu, perseverou. Mas já estava com a inscrição paga, a matrícula paga, a mensalidade paga. E aí o professor diz, não abandone não, que tal você fazer junto? Opa! Aí eu vou ter um momento com a minha filha, eu e ela, como pai. Vai ser bom para o meu relacionamento com a minha filha. Eu vou conhecer pessoas que de outra forma eu não conheceria, porque eu não era dado à música, e aprender a cantar, e comecei aí, horrível. Minha filha estava na 15ª lição, eu estava na primeira ainda, tentando achar o que era estava tocando. Mas o meu interesse era nos diretores da escola de música. Eu queria saber ser um grande saxofonista, eu queria saber se eu poderia ser um bom cristão naquele lugar. E sem falar uma palavra, ele começou a notar que a gente era diferente. Na maneira que saudava, cumprimentava as pessoas, era generoso, na maneira das conversas, o nosso interesse por eles era genuíno. E durante a pandemia, quando os alunos foram embora,
a gente continuou pagando a mensalidade e tendo assistência deles. Quando a gente pôde voltar, porque sax foi um dos últimos a tocar, porque é com a boca que tem que soprar, pandemia, você te lembra? Como é que você vai tocar sax com um pano aqui no rosto? Não dá, fomos os últimos. E quando voltamos, a gente começou a estreitar os laços com esse professor de música, com a esposa e com seus 4 filhos. Fabiana, minha esposa, disse, por que a gente não convida eles para um jantar lá em casa? A gente já tem todos os recursos. Convidamos para um jantar, a Fabiana fez uma comida deliciosa, eu fiquei arrumando a mesa, cada filho juntou uma coisa, e eles foram jantar lá em casa. Eu vou resumir a história. Eles se converteram. Eu batizei cada um deles. O pai, a mãe, os filhos começaram a se envolver. Eles mudaram de cidade, agora há pouco, há um tempo. Às vezes a gente fica pensando em métodos evangelísticos como pregadores, como evangelistas, não é? Escola da Bíblia é maravilhoso, mas tem que ter um local de grande circulação, pagar mensalidade, ter secretária, ter investimento no material didático, ter alguém para dar as aulas, ter compromisso. É ótimo, não estou dizendo que é errado. Mas tem certos métodos evangelísticos que você precisa levantar um certo fundo para que aquilo comece a se desenvolver. Louvado seja Deus que você tenha isso. Mas se você não tiver, os grupos em casa podem atender a busca do perdido com o que você já tem. Porque todo mundo pode ter a condição de convidar pessoas. Sentar ao redor de uma mesa, na sala, num sofá. E se você não sabe ensinar a Bíblia, chama um irmão que sabe. E convida ele para compartilhar uma porção das Escrituras. E um modelo bem simples, cada membro daquele grupo tem uma função. E eles começam a se desenvolver e crescer na função. Tem a irmã que é muito boa com crianças e começa a se aperfeiçoar nisso. Tem aquele que é muito bom em convidar, parece um vereador, sabe, apertando a mão de todo mundo e cumprimentando e trazendo. Tem aquele que fica de olho nas necessidades, anotando quem veio, quem não veio. A gente tem oportunidade de servir e crescer ao Senhor com coisas simples que a gente já tem em casa. E os nossos lares se tornam lares preenchidos pelo Senhor. E eu posso dizer que a igreja aqui em Curitiba não se restringe a essas paredes. Está espalhada por essa cidade e pela região metropolitana, pelos grupos casa que a gente tem. Nos lares, promovendo comunhão, edificação, tornando o corpo de Cristo saudável, buscando o perdido. Eu quero terminar com um convite ou um apelo. Paulo vai trazer a parte prática do exercício de como tornar isso viável na sua vida. Mas esses grupos casa, nessa congregação, se tornam um modelo ou refletem o que a igreja primitiva fazia. De que a gente se torna uma ferramenta de Deus para buscar o perdido em todos os lugares, inclusive nos nossos lares. Uma igreja em ação, nos ajudando a crescer para cima, para dentro e para fora. E se cada grupo casa for assim, se torna um farol, apontando a luz de Cristo para que cada pessoa seja salva. Quantas pessoas podem ser alcançadas na sua cidade se quando você sair daqui, desse congresso, começar a aplicar isso no seu lar? Eu já participei de muitos congressos, muitos seminários, e confesso, já saí desses congressos, esquecendo o que tinha sido dito antes. Muitos deles sem colocar em prática o que foi ensinado. Eu quero motivar vocês a não saírem daqui infrutíferos ou inativos, mas tornando o seu lar um lar de pregação, de convite da palavra de Deus, para que as pessoas sejam salvas. Porque o Senhor está voltando. Glorioso, a trombeta soará, os anjos anunciarão, e o Senhor, em glória, de beleza e de santidade, vai nos encontrar. E eu desejo que o Evangelho tenha sido pregado para que mais e mais pessoas possam estar com Ele na sua vinda. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como crerão se não há quem pregue? Preguem, meus irmãos. Usem os seus lares
para pregar a boa e perfeita palavra de Deus, a vontade de Deus, para que pessoas sejam salvas. Deus os abençoe, meus amados.